Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos. Eu, professor japonês, venho trazer aqui para vocês o pós-jogo de São Paulo 0, Palmeiras 2, aconteceu no Morumbi. Jogo aí ruim de São Paulo, né? Umas falhas grotescas aí. E a gente tem que comentar aí, né? Nas derrotas também. Mas antes, né, pessoal, não se esqueçam de passar lá no nosso Instagram. Ó, vou trazer aqui o QR Code para vocês. Então, ó, QR Code, professores underline São Paulinos, ajude lá a gente, dê lá a sua passadinha lá no Instagram, nos sigam. Sempre tem novidades aí do São Paulo Futebol Clube, futebol masculino, futebol feminino, basquete e também no futsal. Então, dê essa força lá pra gente, lá no nosso Instagram aí. E também, né, pessoal, é, apareçam aqui no nosso canal, né? Então, se inscrevam, dê o seu like no vídeo, deixe seu comentário, compartilhem, indique aí para todo mundo, né? Ajudem aí o nosso canal, dê uma força e porque a gente sempre tenta produzir aqui um material com boa qualidade, né? Fazendo análises do jogo e não publicando mentiras aí para você ficar olhando o vídeo e não ter notícia nenhuma, só mentiras e falsas expectativas, tá certo? Aqui a gente fala a verdade, certo? Então vamos lá. O jogo, né? Sobre o jogo. O São Paulo teve aquela tônica que em alguns jogos, né, já teve. Fica muito com a bola, mas não finaliza, não produz jogadas de conclusão, muito passe para o lado, muito toquezinho. E o Palmeiras entrou para esperar o São Paulo, né? Fez uma tática que outros times já fizeram e foram bem-sucedidos. Aí, no primeiro tempo, bem no início, uma falha, né? O Alisson recua a bola para o Arboleda, aí o Arboleda entrega a bola pro Gabriel Menino. O Gabriel Menino dá um corte no Gabriel Neves, que passa lotado, né? Foi muito seco na bola. E toca lá, né? Bate colocado, o Rafael não vê, não sei se o sol estava atrapalhando, mas o Rafael demorou ainda para reagir, mas acho que mesmo se ele conseguisse reagir a tempo, ele não pegaria aquela bola. 1-0 Palmeiras. Aí o São Paulo desmonta, né? Fica meio perdido. Aí, falando nisso, né? No começo do jogo teve um pênalti lá para o São Paulo, né? Que foi marcado. Aí o Rafael Claus ele foi no VAR e desmarcou, né? Se a bola bate uma outra parte do corpo, depois bate no braço, geralmente os juízes não dão esse pênalti, né? Ou anulam esse pênalti. É, Aí teve aquele acontecimento grotesco, né? O Caleri fez uma falta no Mike, o Abel Ferreira começou a reclamar, falando que ele deu uma cotovelada, não se sabe se foi naquele lance, se foi no lance anterior, tudo mais, e encara ele. Para mim é tudo muito bem pensado, né? O Abel Ferreira ele faz isso, ele cria um clima no jogo, ele reclama muito, ele faz bastante coisa, justamente acho que para os seus jogadores não precisar fazer. Porque ele tomando cartão, ele sendo expulso, não vai influenciar muito. Um jogador deles, né, sendo expulso, sendo advertido, aí faz bastante diferença, né? Então, na minha opinião, ele faz isso muito bem pensado, é uma estratégia. Os auxiliares dele também fazem isso, certo? É do jogo. Os juízes aceitam, né? Os juízes acatam. O Rafael Claus acatou muito bem ontem, né? Então, ele vai continuar fazendo isso e vai levando aí os jogos à sua maneira. Não que o Palmeiras não jogou bem e tal. O Palmeiras fez um jogo que o São Paulo tem muita dificuldade. Esperou atrás, né? O São Paulo produz pouco. No segundo tempo, né? O São Paulo melhorou com a entrada do Juan, né? Criou algumas chances, teve uma bola na trave do Arboleda, tudo mais. E mas não fez um gol, né? O Everton fez duas boas defesas, tudo mais. E aí, num lance, né? Já no mais ou menos na metade do segundo tempo, o Palmeiras já tinha feito algumas alterações, o São Paulo tinha feito as duas do intervalo. Mais uma bola lá no campo de defesa de São Paulo. O Arboleda
Ao invés de dar um chutão, ele tenta dar um chapéu, sei lá o que ele tentou fazer, perdeu a bola sobrou lá pro Endrick, e aí foi gol do Palmeiras, e aí matou o jogo de uma vez, né? A Dorival fez aquelas alterações desesperadas, começou a colocar um monte de jogador mais ofensivo, tirou o Rafinha e tal. São Paulo ainda quase toma outros gols, tá? E o jogo terminou aí 2-0. Algumas coisas dignas de nota aí, né? Alguma parcela da torcida começou a vaiar muito o Arboleda, né? Outra parcela apoiou. Na minha opinião, o Arboleda foi um dos culpados, o maior culpado da derrota? Foi. Mas eu acho que isso não invalida as coisas boas que o cara fez, né? Outros jogos. Tem torcedor que falou que ele é palmeirense, que ele sempre entrega o Palmeiras. Se você for levar assim, é, realmente a gente vai ter um problema aí com jogadores que jogam mal no São Paulo, que jogam mal certos jogos. Aí vai sobrar para todo mundo praticamente. Vamos ver as notas, né? O Cadu deu as notas dele lá, eu dei as minhas, a gente faz a média. Ele foi acho que exagerou um pouco na mão aí, mas vamos lá. Rafael, não achei que ele foi culpado nos gols, né? O primeiro gol, não sei se ele estava com esse problema do sol aí. É, de resto, não fez muita coisa no jogo. O Palmeiras não criou tanto assim, né? Ficou mais postado atrás, ficou 4,5. O Rafinha, foi um jogo ruim, né? Tanto acho que na marcação como no apoio. No apoio ele quase não apoia, né? Um jogador que não tem mais o vigor físico e tudo mais. Mas eu acho que eu esperava que ele jogasse melhor esse tipo de jogo, né? Ficou com 3. O Arboleda entregou 2 gols, ainda deu uma bola na trave e tudo mais lá, mas é difícil julgar e não dar uma nota diferente dessa. Ficou com 0, ele foi o principal responsável da derrota do São Paulo. O Beraldo até que não jogou mal, né? Fez até uma partida digna e tudo mais, mas quando o companheiro de zaga tá muito mal, a zaga, né, não consegue andar muito bem, né? Ficou com 5 ainda. O Caio Paulista, evidente que ele não jogou tão bem quanto o Tolima, lógico, porém, eu acho que é um dos jogadores que dá opção de ataque, você vê que arrisca, tem lá os seus defeitos, né? Tecnicamente ele não é tão bom, mas eu acho que é um jogador que dentre aí do time de São Paulo, um dos que mais se destacam nos últimos jogos, ficou com 4. O Gabriel Neves fez uma partida abaixo, né? Eu não achei que ele foi péssimo, mas ele foi abaixo dos outros jogos, né? Que ele estava jogando muito bem. Tava meio tenso, tava meio perdido também, tava meio estranho. Aí ficou com 3,5. O Pablo Maia, tava fazendo um jogo razoável, mas em 2 minutos no final do jogo lá, né? Ele conseguiu ser expulso aí, um movimento aí destemperado, só prejudica para o próximo jogo, né? Tudo bem, é um jogador jovem, mas acho que já tem que ter aprendido esse tipo de coisa. Podia ter segurado a onda lá, aí ficou com 3, aí tá suspenso do próximo jogo. O Araújo, ele é um jogador inconstante ao longo do jogo, às vezes ele aparece, ele tem uma certa dificuldade de finalizar, né? Ele às vezes chuta fraco, chuta mal, né? Mas é um jogador aí que arrisca alguma coisa, você vê, mas é um jogador lento, tem alguns defeitos aí, né? Mas ficou com 4 pela tentativa de participação no jogo. O Alisson fez um jogo muito ruim, né? Tecnicamente, a gente já fala aqui há muito tempo, ele não é bom tecnicamente, ele ajuda taticamente, né? Você vê lá que pela esquerda o Palmeiras atacou pouco no primeiro tempo e tudo mais, mas é um cara que não produz nada, assim, ofensivamente para o time, né? Então, toma as decisões erradas, perde mão de bola. Então, não dá para dar uma nota alta para ele, né? Ficou com 2 e também ele foi substituído aí no intervalo, né? O Luciano, é, com a bola no pé, até que ele não fez um jogo tão ruim. Mas, assim, reclamava toda hora, via que o juiz não ia dar falta, dar pênalti, dar qualquer coisa. E continuou reclamando, continuou na mesma. Dá murro em ponta de faca. E, né, algumas vezes ele deixa o contra-ataque lento, né, ele segura muito a bola excessivamente. Então, não dá para também dar uma nota
boa, mas eu acho que também não fez uma grande partida, ficou com 3. O Caleri é um caso sério, né? É difícil criticá-lo, porque ele luta, ele briga, teve sangue frio lá, que quando o Abel Ferreira encarou ele lá, tudo mais. Mas sabe a impressão que eu tenho? Minha impressão, tá? Tô falando agora por mim, não tô falando pelo Cado, tô falando por mim. Que é um centroavante que não, sei lá, ele não gosta de fazer gol, ele não gosta de chutar no gol, né? Porque ele sempre tenta preparar, fazer pivô. Falta, eu acho que para ele é uma coisa que centroavante tem que ter. Tem hora que tem que pedir a bola e chutar de qualquer jeito pro gol, sabe? Arruma muito, sabe? Muito solidário, sabe? Atacante tem que ser mais fominha, centroavante tem que ser mais fominha, na minha opinião, tá? Ficou com 3,5 aí, também, né? Não fez gol, né? Não dá para dar uma nota boa. Os reservas. O Nestor entrou, no começo até que eu achei que ele entrou melhor, tudo mais, mas depois já fica naquela média, tal, ficou com 3. O Juan, você teve uma boa nova nessa partida, foi o Juan, né? Entrou bem, tentou lá algumas jogadas, foi mais veloz, né? É, Foi uma boa opção aí, tá mostrando que merece ser mais aproveitado, né? Então vamos dar 5 para ele aí. Os outros 3 tiveram pouco tempo para jogar e o que apareceu não apareceu bem. Marcos Paulo, aquele jeito dele. O David lá quase foi expulso, né? Porque ele deveria ter sido expulso, para falar a verdade, porque ele pegou o Arthur lá do Palmeiras pelo pescoço lá, quase, né? Enforca o cara. E o Rodriguinho também entrou mal e o Dorival lançou. Tem jogos que assim, né? Não dá para lançar os garotos assim, né? O jogo tá difícil contra um time forte, não dá, né? E o Dorival ficou com 3 também. Não achei uma boa partida com relação ao que ele faz. Ele, né, não fala, não parece que não vibra no jogo, né, não sente o jogo. Não sei. Eu acho que é um técnico mediano e não dá mais muito para cobrar dele. Então ficou com 3. Com relação a, ao que teremos, né? Agora teremos aí um breve intervalo aí sem jogos, né? São Paulo só volta a jogar na quarta-feira da outra semana, que seria o dia 21, tá? Contra o Atlético Paranaense aí no Morumbi. É, Precisando vencer agora, né? Que agora já está deficitário aí a campanha com relação à pontuação. São Paulo completa aí 10 jogos, né, no campeonato e com 15 pontos. Se a gente for analisar, nessa média, na rodada 30 está com 45, certo? Se o São Paulo quer mais alguma coisa, tem que melhorar esse desempenho. Então, nos próximos jogos, principalmente jogos em casa, eu acho que tem que vencer esses jogos. Dá para a gente respirar um pouco melhor com relação ao rebaixamento. Se o São Paulo chegar perto dos 30 pontos no primeiro turno, tá? Não está tão longe, mas também não está tão perto, naquela metade do caminho. Mas, assim, o que me preocupa no São Paulo? Tem volume, toca muito, tudo mais, mas não tem poder de decisão, sabe? Arma todo o cerco, mas não consegue acertar o alvo, não consegue atirar bem no alvo. Então, isso eu acho que o Dorival tem que trabalhar melhor. O São Paulo precisa, eu acho que precisaria aí dar um jeito de arrumar um jogador de velocidade, que na minha opinião não é o Marinho, tá? São Paulo tá com problema financeiro, não adianta contratar um cara com uma certa idade já, inconstante, para ganhar um dos maiores salários, que seria um dos maiores salários do time. Acho que aí não é o caminho. Acho que teria que tentar achar um jogador jovem, ou pescar da base mesmo, Caio de volta lá, mas precisa de alguém de velocidade, porque o São Paulo é muito lento, né? Transição muito lenta. E outra coisa que o Dorival também poderia instruir, principalmente os zagueiros. Tem hora que tem que dar chutão. Essa mania de querer sempre sair jogando. Ontem o Arboleda entregou antes do gol. Ele tinha errado outras bolas com esse negócio de, toca aqui, e toca de lá, e toca de novo. E também outra instrução que eu acho que o Dorival deveria dar para os jogadores. A primeira opção tem que ser sempre o passe para frente. Porque como tem lance que o São Paulo tá
O jogador está olhando para o gol adversário, ele vira, olha para o gol de São Paulo e volta a bola. É irritantemente insuportável esse tipo de situação. Tá? O Palmeiras é um time mais forte? É um time mais forte. O Dorival fala que gostou da equipe, ó, espero que seja só da boca para fora para desmoralizar o time. Porque não dá para gostar do time quando o time perde, certo? E eu acho que o São Paulo terá grandes problemas na Copa do Brasil com o Palmeiras, tá? Dependendo, minha opinião, dependendo da situação. O que aconteceu no primeiro jogo, já rifa a volta, se concentra no brasileiro, se concentra na Copa Sul-Americana, porque vai ser difícil. Um time que quase não erra como o Palmeiras, e o São Paulo que erra de maneira capital, é difícil você conseguir resultado, tá certo? Então, pessoal, a gente volta aí. Talvez nessa semana tenha um vídeo aí diferente, né? A gente abordando algum tema aí diferente, né? Porque já que não vai ter jogo, a gente pode fazer aí um vídeo aí com outras situações, né? Com os comentários, né? Talvez com algo mais leve aí pra gente. E a gente volta, né? Logo, logo aí com o próximo vídeo. E vamos torcer aí que as semanas aí sejam bem aproveitadas, né? Essas 2 semanas praticamente. Que o São Paulo treine bastante, melhore algumas coisas, alguns jogadores também se recuperem, né? O Dorival, na entrevista, falou que não esperava ninguém se recuperar. Eu acho, falar do Departamento Médico de São Paulo já me dá uma ânsia de vômito, já não, melhor nem falar. E vamos torcer para que o time melhore nas próximas rodadas, porque vão ter jogos difíceis aí e o São Paulo precisa de pontos. Tá certo? Então, pessoal, seja na derrota, seja na vitória, vamos São Paulo. Até o próximo vídeo. Grande abraço e até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!